Oi, gente! Hoje eu vim falar com vocês sobre o simulado da FUVEST de 2027, né, que aconteceu neste domingo. Já vou adiantando que eu achei uma grande bomba atômica, entendeu? Estou revoltada, mas tudo bem. Eu vou falar com vocês sobre exatamente a minha experiência, o que eu achei que mudou e tal. Eu já fiz as FUVESTs, né, já imprimi e fiz desde 2018, então eu consigo falar pra vocês bem o que essas diferenças que foram acontecendo, essa transição da FUVEST de 2018 para agora 2027, né? E depois que eu falar sobre o que eu achei que mudou e tal, eu vou tentar sugerir caminhos para vocês estudarem agora para esta FUVEST diferenciada, né? Com esta nova carinha dela. Que a gente não sabe se vai proceder, né? Se os simulados vão ser realmente condizentes com a prova, porque ainda tem mais um simulado, então vamos vendo. Mas com base nesse simulado e na FUVEST do ano passado que eu também prestei, eu vou tentar falar pra vocês mais ou menos o que eu acho, porque a gente tem que estudar, né? Aí não tem como a gente ficar esperando até julho. Julho vai ser o próximo salado? Eu acho que é julho. Até julho pra ter certeza de como vai ser essa nova FUVEST, né? Bom, eu vou começar falando minha nota, porque eu acho que é relevante, né, pra vocês mais ou menos compararem qual foi a minha experiência com o resultado dela. Eu tirei 67, 67 de 80. E assim, eu achei uma nota boa, mas também não, eu quero tirar mais, entende? Tipo, eu achei que eu ia pior por conta da minha experiência durante a prova. Daí eu recebi a nota e falei, ai, graças a Deus, mas eu quero tirar uns 70, 71 quando for pra valer mesmo. Então, foi ali, né? Foi no Six Seven. Mas assim, muitas coisas eu achei que eu errei, tipo, por muita besteira, por muita tensão. E é exatamente isso uma das coisas que eu vou falar com você sobre a prova. Bom, gente, eu fiz a FUVEST desde 2018, como eu falei. E o que acontece que eu acho que é a diferença mais gritante, mas isso aqui eu já ouvi em vários lugares, então não vai ser nenhuma novidade pra vocês. É o fato da FUVEST estar ficando bem menos conteudista, né? Então, a de 2018, 2019, se via, tipo, várias questões com duas linhas de enunciado, e que nem eram de matemática, que tende a ter enunciado mais curto, eram de história, geografia, e é aquela coisa, né? Você sabe, você vai bem, você não sabe, não sabe. É isso, se fudeu. Se você não sabe, você se fudeu. Agora, essa FUVEST aqui, ela já teve muito mais texto, né? Ela foi muito mais densa e tinham várias questões que, se você analisasse corretamente o texto, você conseguia responder. Mesmo testes que demandavam um repertório externo, um estudo externo, você conseguia muitas vezes por exclusão chegar na resposta. Então eu acho que essa foi a diferença mais gritante. Mas eu não quero ficar falando aqui sobre também coisas muito óbvias, porque todo mundo tá falando disso, que achou que mudou e tal. Eu vou tentar, assim, ser mais criativa nas minhas análises. Vamos lá. Primeira coisa que eu acho que me chocou mais é que não deu tempo, tá? Eu não sei se foi só eu. Eu falei com umas amigas minhas que fizeram também, elas também sentiram isso, mas até aí é uma bolha, né? Então, talvez, se você tenha prestado, talvez você não tenha sentido isso, mas eu achei que não deu tempo. Eu já tinha feito um simulado da FUVEST na minha escola com 80 questões, e eu fiz, e eu fiquei tipo assim, gente, vai subir muito a nota de corte, porque se eu, dá pra, tipo, ficar conferindo as coisas, tá com muito tempo e tal. Eu falei, nossa, estamos fodidos, né? Com essa nota de corte, ela vai chegar lá no topo. O pessoal de medicina vai ter que tirar 75 de 80. Só que daí eu fui fazer o simulado e eu falei, gente, não dá tempo. Entendeu? Várias coisinhas que eu circulei a alternativa e falei, ah, depois eu volto pra essa alternativa, porque eu acho que eu não acertei ela. Realmente eu não tinha acertado e não deu tempo de eu voltar, entendeu? Outra coisa, muita gente tá falando, né? A matemática pegou pesado. Assim, tinha muitas coisas de geometria analítica que eu não aprendi ainda na escola, mas eu ainda achei que dava pra fazer. E, tipo, assim, eu achei que, pelo menos eu tenho facilidade com exatas, eu conseguia pensar nos testes, só que muitos deles eu não consegui, tipo, terminar. Eu deixei lá o raciocínio, só que eu via que eram contas muito grandes. Tinha um teste lá que era PA, misturando trigonometria, que eu pensei no raciocínio certinho, eu comecei a fazer, só que eu falei, gente, é muita conta pra um teste, e eu tive que pular. Então, a matemática ficou muito densa. Eu não sei se isso vai acontecer no fim do ano, né, mas eu acho que não dá pra arriscar, então se preparar pra uma matemática densa. Tanto é que eu acho que o que eu mais perdi nos testes foi na matemática. E eu até fiquei pensando, gente, será que eu começo por matemática? Porque normalmente você tem que estar com uma cabeça boa pra fazer tanto cálculo. Mas apesar de eu ser de exatas, quando é teste, eu me garanto mais nas de português, nas de interpretação, nas de história, nas de geografia. Então eu falei, não, vou ir primeiro nas que me garantem e depois eu vou pra matemática, porque geografia, história, português também precisa de uma cabeça boa, sabe? E se eu me garanto mais, mas eu vou agora, né, fazendo essa minha análise, isso é comigo. Vou começar a imprimir umas listas só de vários testes de matemática, física, química pra fazer, porque eu tava fazendo mais desses exercícios pra segunda fase mesmo. Mas matemática tava densa. E as
interdisciplinares, né, gente? E assim, obviamente que eu não sou fã de prova, mas aqui falando como uma pessoa que já fez muitos vestibulares, né? Eu contei esses dias no meu armário, gente, eu fiz desde o começo do ano já 30 vestibulares, desde as férias de dezembro. Tipo, bizarro. Eu tenho até um bolo. Depois eu pego pra mostrar pra vocês. Mas, eu vou pegar. Tá, gente? Isso aqui ainda sem contar os vestibulares que eu fiz real no fim do ano passado que eu não pude trazer pra casa. Mas por que eu tô mostrando isso? Primeiro, pra você se sentir pressionado, né? Porque eu quero que você passe nesse vestibular, então vá fazer simulado, meu filho. Segunda, porque eu já vi muita questão, mas as questões deste simulado eu achei questões bonitas, assim, que você olha e fala assim, dá gosto. Tipo, imagina meu professor de literatura olhando pras questões e falando, nossa, que chuchuzinho, que chuchuzinho. É sério, gente. Tipo, eu acho que tinha uma lá. Eu não imprimi esse simulado, tá? Porque eu tô gastando muita tinta da impressora, então eu não imprimi pra mostrar pra vocês. Mas tinha uma questão lá que, tipo, juntava uma arte com. Era uma arte de navio com coisa de petróleo, que usava petróleo pra falar de racismo e juntava um livro de literatura. Gente, eram questões que tinham muita interdisciplinaridade, uma coisa bem ampla. Eu gostei dessa FUVEST, sabe? Eu gostei, é claro, né, gente? Eu não vou falar que eu gosto de prestar vestibular, obviamente que não. Mas, se eu fosse uma professora analisando externamente, eu olharia e falava assim, gente, queria ter sido a professora que pensou nessa questão, porque eu achei achei questões muito bonitas, assim, principalmente as que envolviam literatura e tudo mais. Então, vamos lá. Falando um pouco mais da minha experiência na prova, né? Primeira coisa, não deu tempo, pra vocês terem noção, eu não fiz xixi. Não fiz. Sentei naquela cadeirinha e não saí mais, tá? Eu não consegui tomar quase nada de água. Eu sei que isso não toma muito tempo, mas quando eu fico nervosa, eu esqueço. Então, tipo assim, eu fiquei 5 horas sem fazer xixi e tomando meia garrafinha de água. Água eu não indico. Mas, gente, treinem o seu xixi, tá? Porque não tá fácil. E não deu tempo de eu voltar pra várias questões, então uma dica que eu dou, se você tá inseguro quanto a uma questão, isso na verdade eu fiz nessa FUVEST porque eu já tinha meio que sacado antes, mas eu vou falar pra vocês. Circula lá o número, eu gosto de fazer em graus, na verdade. É assim, ó. Quando é uma questão que eu tô muito insegura mesmo, eu circulo o número da questão. Daí, quando é uma questão muito insegura, mas em geral é uma insegurança sem embasamento, tipo, eu não sinto que está certa, mas eu não tenho tanta certeza assim que tá errada. Daí eu escrevo voltar urgente. Quando eu acho que pode estar errado, eu escrevo voltar. E quando é só uma insegurança idiota, assim, tipo, se não der tempo, tamo aqui varzeando, resenhando, eu vou voltar. Daí eu coloco confirmar. Então esse foi meu método que eu desenvolvi desde pequenininho, eu faço assim, eu coloco círculo, voltar urgente, voltar, confirmar. E isso é bom pra você se organizar na prova, porque se sobra um micrômetro de tempo ali, você já sabe o que provavelmente você vai errar, então é bom você voltar, ou o que é noia da sua cabeça. Então, tipo, eu normalmente nunca volto nas que eu escrevi confirmar, entendeu? Então, é bom fazer essa diferença, porque senão você vai lá e circulou várias, e daí você se esquece do que você realmente sabe que errou. Tipo assim, eu errei, só coloquei alguma coisa aqui. E o que você só ficou meio insegurinho, entendeu? E outra coisa, coloca alguma coisa, entendeu? Tipo, esse aqui, não sei, fiquei, sei lá, 5 testes, eu tirei um e o resto não sei. Coloca um que você acha menos improvável e deixa lá. Coloca o seu voltar urgente, sei lá. Mas já deixa circulado, principalmente nessa FUVEST, porque muitos que eu circulei eu não consegui voltar. Então, se eu não tivesse assinalado nada, eu teria circulado algum por um chute muito vazio. Pelo menos eu tinha já circulado alguma coisa por um chute lógico. Então, tiveram questões que eu realmente não tinha certeza, que eu não sabia muito. Fui por uma que eu achei meio ok e acertei. Outra coisa, gente, que foi outra coisa que eu achei muito bonita da organização dessa prova, das questões, é que você via que a prova não foi um misturado de questões do nada. Eu não sei, né? Porque eu fiz a prova S1. Então, não sei se é só na minha calhou de ser assim. Mas pelo que eu percebi, era tipo assim, tinha. Vou pegar um exemplo de uma das questões. Tinha umas questões que falavam sobre coisas do espaço. Daí em uma tava falando uma coisa que parecia com o efeito Doppler, Doppler, não sei como fala, e daí tava falando do Hubble e não sei o quê. E era tipo uma pergunta de química, sei lá. Daí na outra tinha uma questão falando desse efeito Doppler e era de física. Daí no outro tinha uma questão desse tema de espaço e era sobre. Misturava com livro de literatura. Então, tipo assim, era o tema, sei lá, espaço, e daí tinha várias matérias seguidas falando desse tema. E isso, gente, olha só. Não é só que eu achei legal porque é bonitinho. É porque eu percebi que essa FUVEST, para você organizar a ordem dos seus testes, vai ser diferente. O que acontece? FUVEST 2018 a 2024 até 25. Você ia lá e montava uma ordem dos seus testes. Por exemplo, eu vou falar mais ou menos a ordem que eu fazia os meus testes e que às vezes eu também faço o teste da escola e eu fiz. Eu fazendo muito simulado e tal, percebi que eu
se eu vou fazer um teste que tem separado as matérias, eu vou primeiro normalmente em português, porque é uma coisa que eu me garanto bem, mas eu tenho que estar com a cabeça boa. Depois eu vou pra matemática, que é a mesma coisa. Daí eu vou pra história, geografia e tal, porque eu me garanto, mas eu não preciso estar tão assim com afinco. Daí volto um pouco pra matemática e física, depois vou pra filosofia e sociologia. Então, tipo, eu criei a minha ordem. E até a FUVEST 2024, mais ou menos, você conseguia ter essa ordem. Daí começa 2025, 2026 principalmente, a ordem já começa a ficar mais difícil de ser feita, porque você vê e tem tipo umas questões de matemática jogadas por ali e tal. Só que esse negócio de interdisciplinaridade e de você fazer uma prova que misturava as questões, pelas que eu ia fazendo, eu ficava tipo assim, gente, mas a única coisa que eles estão fazendo é embaralhando as matérias. Porque pra mim era isso, eles só estavam embaralhando as matérias, eles não estavam realmente brincando com esse jogo de interdisciplinaridade. A primeira prova que eu fiz, que eu senti essa brincadeira de interdisciplinaridade maior, foram as provas mais recentes da Unicamp. Então eu senti que ela sabia jogar mais com essa interdisciplinaridade. E a FUVEST jogou muito bem com ela também nessa prova, nesse simulado, né? Mas a questão é, antes eu sentia que era só jogar questões misturadas. Só que daí que tá. Qual que era a ordem de testes que eu seguia? Quando era separadinho, ok, escolho os testes que eu quero fazer. Quando começou a ficar tudo jogado, por exemplo, na FUVEST 2026, qual que foi o meu critério que eu percebi que eu vou melhor? Fazer o que eu tô afim. Então, tipo, eu abria a prova, dava uma olhada e falava, tô afim de fazer essa trilhinha de exercício de matemática, porque normalmente, tipo, vem uns três, né, de matemáticas, eles colocam umas trilhinhas. Tô afim de fazer esse agora, porque eu acho que eu sei. Fazia. Daí, agora eu tô afim de fazer esse aqui. Fazia. E daí eu ia fazendo a prova conforme queria, entendeu? Meu estado de espírito. E ok. Só que chegou agora nesse simulado e eu falei, gente, eu não tive tempo de escolher, ficar escolhendo questão, entendeu? Porque no outro eu conseguia de boa olhar, não sei o quê. E eu tinha sempre um padrão de faltando 2 horas pra acabar o vestibular da FUVEST. Eu ficava assim, meu Deus, eu não vou conseguir acabar essa merda, não vai dar certo. Eu ficava, respira. E daí dava certo. Só que nesse aqui, realmente, gente, se eu não corresse, não ia dar certo, entendeu? Tipo, na FUVEST anterior, nas FUVESTs anteriores, eu sempre sobrava um tempinho. Nessa aqui não sobrou, mesmo eles tendo deixado o mesmo tempo e diminuído 10 questões. E daí eu falei, gente, não vai ter como eu ficar escolhendo questão agora nesse simulado. Então no simulado eu fui meio que na ordem mesmo. Daí você deve estar tipo assim, nossa, que trouxa, né? Porque a verdade é que a maioria das pessoas não indica você fazer o simulado na ordem, né? Ou fazer qualquer prova na ordem, porque é melhor você fazer as fáceis primeiro e não sei o que e tudo mais. Obviamente que várias questões que eu cheguei e falei assim, não, essa aqui eu tô empacada, eu pulava pra depois voltar nela. Mas em geral eu fui fazendo na ordem mesmo o simulado. E por que que eu achei isso? Por quê? Por que que eu achei isso bom, né? Por que que eu achei isso? Por que que eu achei isso bom, gente? Porque eu percebi que agora é um interdisciplinar, né? Umas questões misturadas, que não tem como você dividir certinho, vou começar por tal matéria ou por outra matéria, porque é tudo misturado. E se você fazer na ordem, você vai perceber que as questões estão conectadas umas com as outras na ordem. Elas foram feitas para se fazer na ordem. Por exemplo, que eu tava falando do efeito Doppler. Que eu percebi isso nesta questão, quando eu tava fazendo. Eu já tinha ouvido falar, mas eu não aprendi na escola ainda. Daí, eu tinha, tipo, eu lembro que eu pulei umas 2 páginas de questão e fui pra matemática, pra física, acho, sei lá, vi umas questões lá, falei, vou fazer. Daí eu vi esse efeito Doppler, eu falei, ai, eram uns testes de gráfico, eu falei, ai, acho que é esse, mas não sei. Daí depois eu voltei pra fazer aquelas páginas e eu vi que os testes anteriores àquele de física tinha um textinho, acho que era em inglês, alguma coisa assim, falando um pouco de uma coisa meio, tinha uma frasezinha assim, meio explicando o efeito Doppler, não sei o que, e era uma questão sobre outra matéria. Daí eu falei, acertei aquele teste, porque olhando além disso aqui, eu percebi, entendi melhor e falei, é esse aqui mesmo. Então, tipo assim, um teste anterior meio que me ajudou pro outro teste. Então eu percebi que assim, se você fazer na ordem, tem questões que elas estão conectadas, elas meio que, tipo, te dão um embalo, te dão uma contextualização mais profunda, entende? Sei lá, você ter um teste, um falando de um filósofo e outro teste pegando essa filosofia desse filósofo como uma intertextualidade com outra coisa, você já entendeu melhor essa filosofia antes. Então, gente, que estou sugerindo, né? Façam os testes ou tentem fazer mais ou menos na ordem dessa FUVEST. Se ela manter esse padrão para julho, né, no simulado de julho e depois na prova, eu acho que vale a pena. Mas assim, agora falando mais sobre como que eu acho que se deve estudar, né? Primeira coisa, caíram várias matérias que não caíam há muito tempo. Por exemplo, cartografia. Gente, eu estudei cartografia, revisei. Mas eu falei, gente, eu tô revisando isso aqui só porque eu sou muito medrosa, assim, ansiedade, e eu não quero arriscar. Mas não vai cair cartografia, não vai cair feudalismo, caiu. Então, eu diria pra você não, se você tem tempo, revisa tudo. Entendeu? Revisa o máximo que você conseguir, sabe? Tipo, é claro, dá preferência porque para o que historicamente cai mais, né? Tipo, história do Brasil. Mas dá uma olhada em Idade Média, entendeu? Estuda mais genética, mais, por exemplo, nas áreas biológicas, o que cai mais genética,
botânica, ecologia, mas dá uma olhada nos animais, né? Dá uma olhada em embriologia, animal e hormônios vegetais, umas coisas que você fala assim, nunca, quase nunca cai, porque a FUVEST gosta de reacender coisas esquecidas. Outra coisa que eu achei muito importante é se espertar com os livros. Gente, os livros estão caindo em peso. E se eles estão caindo em peso nos testes, imagina na segunda fase. Então, assim, leem os livros e não só ler, análise. Na minha escola, o meu professor de literatura faz umas análises sensacionais. Mas pesquisa na internet, porque assim, tem muita gente no YouTube que faz análise de livro sensacional. Eu não vou fazer aqui, talvez, sei lá, se vocês quiserem algum livro específico eu faço, mas eu não vou me comprometer a fazer uma análise de um livro com vocês, porque eu não acho que eu tenho toda essa propriedade. Mas tem muitos professores muito bons que fazem, então analisa o livro mesmo, lê, grifa, escreve, porque eu acho que até, sei lá, 2020 e pouco, na FUVEST, se você sabia a história, ok. Agora você tem que, tipo, saber interpretar. E essa interpretação, ela também não pode ser do seu, né? Ela tem que ter um embasamento crítico, mas em relação aos professores e tal. A Unicamp, inclusive, tá fazendo umas análises de livros, né? Uns encontros, né, no YouTube. Então, eu ainda não vi, mas eu vou ver. Eu acho que é bem válido, porque é o vestibular analisando do jeito que ele quer que você analise, né? Então, estuda bastante os livros, tá? E outra coisa que é muito importante, estuda por exercício. É claro que você precisa saber a matéria, né, o conteúdo, teoria e tal, pra você conseguir desempenhar no vestibular, né? Não é só fazendo exercício, tem um preparo prévio. Mas façam muito exercício, entendeu? Tentem achar tempo pra fazer muito teste, porque essas questões interdisciplinares é muito difícil de você conseguir treinar e entender se você só faz aqueles exercícios dos livros didáticos da escola, porque eles não são interdisciplinares. No livro de matemática tem questão de matemática, no de história de história. Então, para você realmente praticar para o vestibular, tem que fazer questão do vestibular. E por último, gente, tava todo mundo, os professores da minha escola, tudo falando: gente, a FUVEST está ficando com carinha de Enem, eu não sei o quê. Sim, a FUVEST teve muito texto. Inclusive, o que eu achei que não deu tanto tempo é porque realmente tinha muito texto para ler em todas as questões, texto, texto, texto. Mas eu, desde o começo, achava que não era com o Enem que a FUVEST estava caminhando para. A FUVEST estava caminhando para uma Unicamp. E eu fiz esse simulado e foi o que eu senti. Porque o que acontece no Enem, ok, tem muito texto, mas são textos mais simples de você analisar. Então, normalmente, o que é pedido no Enem é a mensagem, e não a questão do ideacional, né, do subtendido, da interpretação. É mais você pegar uma coisa mais literal, sabe? Agora, na Unicamp, que era uma das coisas que eu mais temia nela, e eu fiz vários simulados e comecei a melhorar só porque eu fiz muitos simulados, os textos, tipo, os testes, eles têm a resposta conforme coisas, pedacinhos muito específicos daquele texto. Você tem que realmente ter prestado atenção em cada linha, em cada nuance, olhar também qual é o ano que foi publicado, quem publicou, entender o que a questão tá perguntando. E quando eu falo que ela tá perguntando, não é só, tipo, se ela tá pedindo a alternativa correta ou incorreta. Não, é tipo assim, qual que é o verbo que ela tá usando, né? Que ela tá pedindo pra você extrair do texto, ou se você pode ter um repertório externo. Ou esse verbo que ela tá pedindo é o que favorece, tal, o que pode se inferir, o que está explícito. Então, assim, gente, olhem os verbos. Então, assim, eu fui muito bem na gramática desse simulado, quase gabaritei tudo de português, literatura, interpretação, porque eu grifava tudo com meu lápis, circulava coisas nas imagens, analisava as imagens. Então, assim, gente, essa prova da FUVEST, essa FUVEST nova, ela tá pedindo uma análise de texto que demanda muito mais atenção e tempo. Então, não é só que agora tem muitos mais textos, é que estes textos, eles são cobrados com uma densidade muito maior do que antes. Então, gente, diquinha, se você quer fazer exercícios, claro, usa o simulado que teve agora para praticar, usa a FUVEST 2026, eu indico fazer as FUVESTs, assim, antigas, mesmo que agora tá tendo essa mudança, ainda é FUVEST, entende? Então, um pouco ela sempre vai trazer do que foi no passado. Mas faça um Unicamp, tá? Mesmo se você não vai prestar Unicamp, eu acho muito válido fazer Unicamp. O que eu fiz esse tempo, né, com esses simulados que eu achei que fez eu desempenhar bem no simulado, eu fiz muita FUVEST intercalando com a Unicamp e um pouco de Enem. Porque eu falei assim, gente, eu acho que essa FUVEST vai ser uma mistura da FUVEST passada com uma Unicamp e Enem, principalmente Unicamp. Então foi isso que eu fiz. Aproveitei também o fato de que eu também quero prestar a Unicamp pra valer, né? Mas no final eu acho que foi bem isso, uma mistura de FUVEST com Unicamp e Enem. Foi tipo um complô essa nova FUVEST, mas muito Unicamp. Então, usem a Unicamp para estudar, assim, estou sugerindo, né? Porque eu acho que é bem válido a Unicamp, que gosta de cobrar dos textos dela
uma densidade muito maior. Ou, tipo, é como se a FUVEST tivesse pegado o tamanho do texto do Enem, juntado com a densidade da interpretação da Unicamp, entendeu? Só que o que mais pega, eu acho que não é a densidade dos textos, é a interpretação desses textos. Então, se você fazer Unicamp, você começa a perceber. E veja a correção das provas que a Unicamp faz, porque aí você começa a perceber que, tipo, cara, mesmo que você acertou um teste, você fala assim, cara, mas eu acertei esse teste meio que por exclusão. Mas olha toda essa análise que a Unicamp fez pra falar que esse teste deu certo. Tipo, olha só o quanto que ela tava cobrando da minha interpretação, do meu repertório de fora. E daí você começa a entender como que essas provas mais dessa atualidade, que com essa tendência de interdisciplinaridade, estão se tornando em provas que exigem muito mais da capacidade interpretativa, de você ter bastante atenção nos nuances. Bom, gente, foi isso. Em geral, achei uma prova bonita e de tipo bem desenvolvida e tal, mas também fiquei um pouquinho assustada em primeiro momento e afins. Eu esperava que ela fosse mais fácil, achava que o que ia pegar pra se passar nesse ano na FUVEST seria a nota de corte, que ia ficar muito alta. Já não acho que vai ser assim, não acho que vai cair a nota de corte, eu acho que vai ficar mais ou menos igual foi ano passado, mas meio que proporcional, né? Agora para 80 testes, mas meio que proporcional. E isso eu acho que é bom. Se fosse muito fácil, né? Eu acho que você ter uma nota de corte muito alta é pior do que ter uma prova difícil. Uma prova difícil a gente tem um ano inteiro pra se preparar. Uma nota de corte muito alta demanda muito mais da nossa energia no momento de prova. É uma coisa muito menos previsível, né? Que é mais. O que pega é tipo você estar cansada ou não pra acertar uma questão boba, porque você tem que acertar muita coisa. Agora, são várias questões mais difíceis, é melhor porque o que pega mesmo te diferencia entre aquele que tá concorrendo com você, quem passa e quem não passa, é o estudo que você fez antes, né? Porque exige um preparo maior de um repertório externo e tudo mais. Então, acho que a nota de corte vai ficar ok. E mudou o esquema da FUVEST, mas eu acho que é uma boa oportunidade para quem tem facilidade com leitura, interpretação e tal, né? Quem lê bastante, graças a Deus, dos livros. Eu também achei que é uma prova, assim, mais justa, sabe? De você fazer um aluno passar, também por todo o estudo teórico que ele teve, mas por essa capacidade interpretativa. Então, assim, falando bem sinceramente, não tô falando que, nossa, Gabi, você foi bom neste simulado, não sei o que, eu acho que eu poderia ter ido melhor, sim. Eu estou falando assim com toda a minha sinceridade e minha humildade, achei uma prova justa e achei que dá um medinho, sim, deu um medinho em mim, mas vai dar certo. Vamos conseguir, entendeu? Mas, assim, levem em consideração essas dicas que eu dei pra vocês, tanto na questão da prova, da ordem de fazer e tal, mas também na questão do preparo pro estudo, porque ele vai ter que ser diferente com essa nova cara da FUVEST. Não tem como ser só teoria e exercício de livro didático. Uma FUVEST diferente demanda um estudo diferente. E eu acho que isso não só para a FUVEST, os vestibulares em geral, eles tendem a seguir esses grandes vestibulares como a FUVEST, Unicamp, e tendem a seguir essa linha interdisciplinar, né, de você ter uma prova que ela é densa de outra forma e ela é muito interconectada, né? Tem uma coisa muito grande entre os testes, que ela é uma prova como um todo e não várias partes e disciplinas separadas. Então é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado em alguma coisa. Um beijo e tchau, tchau!